Oi gente, eu sou a Joyce aqui do canal do Fundo do Armário e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse cosplay da Bellatrix do Harry Potter pra minha amiga Nathalie. Essa é uma roupa que tem bastante detalhes, então eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse corset mais estilizado num outro vídeo. Eu começo então pegando o molde base na medida da Nathalie e eu vou começar fazendo alteração pelo ombro. Eu acho o meio e marco 2,5 para cada lado, então meu ombro vai ter 5 centímetros. Coloco ali embaixo qual que vai ser o tamanho do decote que eu quero na frente e marco e ligo ali na minha nova linha do ombro. Me desculpem pela falta de foco e também a câmera cortou o resto da modelagem, mas eu só fiz essa alteração. Eu desci o decote da frente, retracei a cava da frente, desci um pouquinho o decote das costas e também retracei a cava das costas. Agora eu tô marcando ali nas costas que eu vou colocar zíper, então eu já vou deixar um espaço da costura junto ali onde vai ser o zíper e tô colocando a costura na volta toda da parte das costas e da frente. Eu marquei ali no molde da frente franzido para eu não esquecer de deixar um pouquinho mais de tecido na hora que eu for cortar para poder franzir. Como a manga ela é vazada, eu já tive que fazer outras alterações nela. Então eu fiz o risco do molde base e aí eu peguei ali na linha da cava e eu desci 14 centímetros para poder colocar a costura e depois eu entrei ali 3 centímetros mais ou menos no meio para poder ficar um pouquinho menor e eu desci na ponta 7 centímetros para ele poder ficar mais pontudinho. Essa parte que eu tô fazendo essa curva ligando ali embaixo vai ser a parte que vai ser vazada com o trançado depois com elástico. Então eu coloquei a costura nessa parte, já marquei isso no molde, mas as únicas partes que vão ser costuradas juntas são os 14 centímetros ali de cima. Agora eu vou fazer ali a parte do ombro que também é vazada, então eu marquei ali 4 centímetros para baixo, depois 4 centímetros para cada lado e retracei a parte ali da cava, fazendo essa voltinha que teve, assim ficando minha modelagem. E para os dois lados ficarem iguais, eu tô dobrando no meio para poder cortar em volta do que eu já risquei. Para eu não me confundir na hora de costurar, eu tô marcando com pique onde eu tenho que começar e onde eu tenho que terminar cada costura. Eu cortei uma saia meio godê e para isso eu já risquei direto no tecido. Eu dobro ele no meio, divido a minha cintura por 3,14. Pego o resultado dessa conta, marco ali usando a minha fita, como se fosse um compasso, essa é a parte de cima, e aí essa parte de baixo eu só marco o comprimento da saia que eu quero e eu vou marcando e também alfinetando porque esse tecido é muito fino. Para cortar a parte da frente, eu dobro o tecido para já cortar tudo de uma vez e na parte que vai ficar ali o meio, eu deixo um pouco mais de tecido para poder dar o franzido que a gente vai depois colocar um elástico. Eu corto as minhas duas mangas, lembrando de marcar também no tecido, fazendo um pique nos lugares que eu já tinha marcado antes no molde. Para começar a costurar, eu vou dobrar no meio minha manga e vou marcar ali onde eu já tinha marcado os piques, que era naqueles 14 centímetros que a gente tinha marcado antes. Eu só comprei 2,20 metros desse tecido, então ficou faltando tecido para eu fazer ele duplo. Então, para fazer o acabamento da frente, eu escolhi fazer um revel. Para isso, eu marco ali onde é o decote da frente, e aí eu ponho mais 3 ou 4 centímetros para trás e recorto assim o revel. Eu tô dobrando o tecido no meio para já sair um revel inteiro. Então, eu dobro e já corto isso que eu marquei. Para começar a costurar, eu coloco os tecidos da frente e das costas juntos, direito com tecido, junto às laterais, alfineto e também costuro os ombros. Eu já tô fazendo um acabamento no decote das costas, virando uma vez pra dentro, depois mais uma. Essa já é a manga e depois que eu costurei só aquele pedacinho, eu vou fazer o acabamento nela toda. Pra isso eu também costuro 1 centímetro pra dentro, depois mais um, alfineto tudo e passo uma costura. Já vou pregar o revel na parte da frente, então eu coloco direito com direito do tecido, alfineto e passo uma costura prendendo.
Depois de costurado, eu faço uns piques nessa parte que a gente já costurou para poder ficar melhor na hora de dobrar, mas antes de dobrar eu vou colocar um pedacinho de elástico, eu corto esse pedaço de elástico, marco ali o meio dele com o meio da frente, marco ali as pontinhas também, alfineto tudo e costuro com o elástico puxado para assim ele fazer o franzido nessa parte da frente. Depois que eu costurei o meu elástico, eu já posso fazer o acabamento do revel e para isso eu dobro uma vez para dentro e dobro mais uma e faço isso na volta dele inteira, lembrando de que ali onde eu for costurar na hora que eu fiz o elástico, eu vou ter que esticar de novo o tecido e é assim que fica depois que tá todo acabado. Agora eu vou pregar a minha manga na parte ali da cava. Antes eu tinha feito um acabamento na cava inteira para a parte de cima ficar com acabamento. E eu também fiz acabamento na parte inteira da manga. Eu fiz isso em tudo, na volta dela toda, para poder ficar bem certinho. Agora eu ajeitei ali na parte de baixo, bem na parte que fica a axila, e fui alfinetando para poder costurar. Depois de prender as duas mangas, eu vou juntar a parte da saia com a parte de cima. Para isso, eu franzi um pouquinho a minha saia, porque eu tinha feito ela um pouco maior do que a cintura para poder ficar um pouquinho mais rodada. Então, eu acerto esse franzido, colocando a parte de baixo com a parte de cima, lado direito com direito. E depois que eu costurar esses dois juntos, eu vou costurar o zíper para prender. E eu não filmei isso, mas depois disso, o próximo passo foi costurar o zíper. Para fazer o acabamento das mangas, eu peguei o corino que eu tinha comprado, que eu fiz o corset, que vai estar em outro vídeo, e cortei algumas tiras para poder colocar pra gente fazer os furinhos depois. Eu fiz umas tiras de 4 centímetros, eu quis deixar mais grossinha para poder furar com o furador só na tira. Então, depois de fazer essa tira, eu vou colocar ali na minha manga e vou costurar só com uma costura reta mesmo, prendendo, e vai ficar assim, ó. Depois de ter costurado dos dois lados, as partes que ficam abertas, eu peguei o meu furador e fui fazendo furinhos e eu furei a olho mesmo, assim, procurei deixar mais ou menos na mesma distância. E eu optei por fazer esse tipo de acabamento nisso, porque eu tentei furar o tecido dobrado e não consegui, ficou muito ruim e também não consegui colocar ilhós. E aí do outro lado, então, eu furo a mesma quantidade de furos que eu tinha feito do outro lado. Depois de furar tudo, eu peguei o meu elástico e fui passando nos furos, como a gente faz com cadarço, sabe? Vai colocando, pulando um furinho de cada lado e intercalando os lados, e assim ele ficou ajustável e ficou também um trançado bem bonito. Na barra, eu dei uma desfiada para ele ficar com essa cara mais de destruidinho mesmo. Agora que eu vi que eu não filmei eu fazendo essa parte, mas eu vesti o vestido e aí eu fui marcando onde ficaria melhor o elástico para poder prender o elástico com o ombro do vestido e eu costurei com uma agulha à mão, mas eu fiz uns pontos bem fortes para ele não soltar. E assim que ficou o vestido pronto. E eu vou deixar também aqui algumas fotos da referência que a gente pegou para poder fazer o cosplay. Ele não ficou exatamente igual, mas costura é assim, a gente vai treinando o nosso olho e vai aperfeiçoando com o tempo. E também depende dos materiais, que muitas vezes a gente não encontra exatamente o mesmo, né? Mas esse foi o resultado, eu fiquei muito feliz com o resultado e a Nathalie também. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!